apresentações, eu vou apresentar por ordem alfabética, por puro toque. Então, eu vou começar pela Bruna, que é a nossa biomédica, tá? Ela se formou aqui na URGS, ela é residente, me confirme se eu tiver qualquer erro, vocês podem falar, residente no programa de residência integrada multidisciplinar, multiprofissional, em saúde coletiva da URGS, certo? Que inclui um estágio de controle epidemiológico na diretoria de vigilância em saúde e gerência distrital no Glória, Cruzeiro e Cristal. Ela tem experiência na vigilância epidemiológica do Covid e na diretoria geral de vigilância em saúde de Porto Alegre. Tem experiência em unidades básicas de saúde, que é a Santa Cecília, e que tem esse conjunto com a HCPA. Também na atuação de atenção primária, tem realizado trabalhos em 4 unidades de saúde e uma unidade de clínica da saúde, da família, perdão. Participa do ambulatório T, do Centro de Saúde Modelo. Para quem não conhece, é um ambulatório trans, então cuida mais voltado para a saúde trans. É muito legal, inclusive, eles têm um projeto bem interessante. E atualmente atua no serviço de assistência especializada Santa Marta. Agora vamos para a Xênia Caldeira Martins, que é a nossa fonoaudióloga, formada pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, também chamada de UFSPA. Ela se formou em 2010, mestrado em Ciência e Reabilitação também pela UFSPA. Agora ela vai perceber que eu tenho uma leve dislexia e é especialista em voz e disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, possui especialização em voz, clínica pelo Centro de Voz de São Paulo e pós em voz artística no Centro de Estudo da Voz. Perfeito? Agora a Michele, que é a nossa enfermeira, é formada pela Unicinos, fez pós-graduação em enfermagem de emergência pela São Camilo, aqui do Rio Grande do Sul. Possui mestrado em processos de pesquisa e inovação em saúde pelo Instituto de Cardiologia e da Fundação Universitária de Cardiologia. Doutora em epidemiologia da Faculdade de Medicina URGS, professora adjunta do Departamento Médico Cirúrgico da Escola de Enfermagem da URGS, professora assistente do Serviço de Enfermagem de Emergência do HCPA, possui experiência na emergência, no Centro de Terapia Intensivo, construções de registro clínico e inovações tecnológicas na área da saúde. Membro do grupo de pesquisa Narcy Carey Student Group, o NUCAS, da Escola de Enfermagem da URGS. E era isso. Caso alguma de vocês queiram acrescentar alguma coisa que ficou faltando. Mas como vocês podem ver, são mulheres bem experientes, podem dizer assim, com propriedade. Então, repassando, a Débora vai mandar os formulários ali de presença, então respondam, por favor, vão ser 2. Um agora que seria na entrada e um ao final, tá bom? Então, boa noite, mulheres. Vou começar assim perguntando pela coisa mais óbvia do momento. Assim. O que mudou na rotina de vocês desde o início da pandemia até agora? Eu acho que a gente pode manter a ordem alfabética para o toque do mediador ficar feliz e ficar mais tranquilinho para vocês, tá bom? Então, começamos pela Bruna, Xênia e depois Michele. Boa noite, gente. Então, eu sou a Bruna. Muito obrigada pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser bem produtiva essa conversa, né? Com várias profissões diferentes, acadêmicas de diferentes núcleos também, né? Então, respondendo a pergunta, eu acho que absolutamente tudo, assim. Não teve uma coisa que não mudou com o Covid. E acho que a gente tem uma tendência a se acostumar com determinadas coisas e a gente também acaba se cobrando porque a gente se acostumou. Mas quando a gente para, por exemplo, agora, para a gente refletir tudo o que mudou, a gente vê, nossa, eu estou sobrevivendo a tudo isso, eu estou no meio de uma pandemia. E não só a gente, né, que estamos aqui falando, mas todos vocês, né? Então,
A vida de absolutamente todo mundo mudou, a gente teve que ressignificar muitas coisas, e no âmbito do trabalho na saúde, se a gente já tinha um cuidado, não só com a gente, mas também com o paciente, um cuidado da gente não ter alguma doença, né? Não pegar alguma doença, mas também não transmitir entre pessoas. Agora o nosso medo é muito maior, então a gente tem que estar o tempo todo não só cuidando com a higienização de mãos, que a gente fala tanto para as outras pessoas, mas a gente higieniza absolutamente tudo, a gente higieniza a cadeira, se a gente tem senha no lugar onde a gente trabalha, a gente higieniza a senha também, a gente faz absolutamente tudo. E uma das coisas que eu acho que mais impactou assim a questão de saúde mental, né? Que eu acho que até vocês vão abordar em outras perguntas mais tarde, então acho que eu vou deixar o gancho aí para depois. Perfeito. Pode ir, Xênia, a mesma pergunta. O que mudou assim? Boa noite, quero também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje à noite, ainda mais especial sabendo que a indicação veio de alunos do curso de fono, então eu fico muito feliz, é um prazer enorme mesmo, de coração. Queria ver o rosto de todo mundo, estou vendo um monte de bolinhas aqui com os rostinhos ou com a primeira letrinha só do nome, se vocês se sentirem à vontade de abrir, abram as câmeras para a gente ver vocês. E até porque é para vocês, né? Então, é a nossa conversa. É bom ver vocês. E acho que, assim, concordo com tudo que a Bruna falou, né? Foi uma oportunidade da gente ressignificar várias coisas, né? Então, algumas coisas do fazer, eu até me arrisco a dizer que melhoraram os processos de trabalho, algumas coisas, em função de a gente estar mais dedicado, a gente repensar a forma de trabalho, assim, a gente sempre consegue tirar um lado bom das coisas, mesmo uma pandemia vindo de forma tão cruel como a gente sabe, tão perversa, a gente consegue olhar e ver que alguns processos de trabalho, sem dúvida, melhoraram depois da pandemia. Eu, como fonoaudióloga, embora eu trabalhe hoje, assim, muito dentro da parte de alimentação, dentro do hospital, eu, como fonoaudióloga, não consigo deixar de falar da comunicação, né? Então, para nós, fonoaudiólogos, foi um desafio imenso, porque a gente gosta de tocar no paciente, a comunicação não é só a fala, né? A gente se comunica através dos gestos, através do toque, e isso tudo engessou muito, seja porque as nossas atividades estão remotas, como hoje, né? Senão a gente estaria juntos, provavelmente numa roda, na universidade, e então isso engessa muito. Eu estou vendo agora metade das janelinhas abertas, mas metade ainda não está, e isso faz parte desse fazer, né, da gente não ter esse feedback, dessa comunicação não ficar tão fluida. E também no trabalho presencial, porque agora a gente tem muitas barreiras, né, a gente tem a máscara, a gente tem face shield, e então a gente não vê a articulação, a gente não vê a expressão facial, a gente tem dificuldade de entender, porque a máscara N95, ela abafa muitos decibéis da nossa fala, então a fala fica muito mais abafada, fica difícil de entender, a gente tem que se fazer entender de outra forma, gesticulando mais, através da expressão dos olhos. Então, sem dúvida, muitas coisas mudaram, assim, coisas mudaram para bem e para mal, acho que depende do nosso foco de visão. Boa noite, pessoal. Então, não sei, já finalizou, né, Xênia? Posso? Então tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Michele Santarém, então, para quem não me conhece, sou prof lá da Escola de Enfermagem, como o Victor falou. E olha, essa pergunta, a gente fica pensando assim, né? O que mudou na nossa vida? Bom, literalmente tudo, né? Literalmente tudo. Todas as festas que nós íamos com os amigos, a gente não pôde mais. A própria educação infantil ficou muito prejudicada, né? Mas, assim, pensando no lado do trabalho, eu acho que modificou muito mais ainda do que a nossa vida pessoal, né? Realmente, como a Xênia falou, os processos de trabalho melhoraram e realmente, assim, para o bem do paciente, focando mais na segurança do profissional, na segurança do paciente, né? Eu acho que
as coisas ruins vêm sempre, de certa forma, para melhorar, né? Claro que tiveram muitas vidas, né, ceifadas por isso, mas, enfim, eu acho que serviu de lição para todos os profissionais da saúde, até para a questão de se reinventar como pessoa, como profissional, como prof. Imagina, é horrível tu dar uma aula assim, sem ver os rostinhos, a gente não sabe realmente se vocês estão prestando atenção na gente, a gente não sabe realmente se vocês estão curtindo a aula ou não, né? Isso é muito ruim, para um professor ficar com todo mundo com as câmeras fechadas, a gente fica totalmente inseguro. O que a gente tinha de segurança para passar para vocês numa aula normal, em que a gente enxerga as expressões faciais, né, de entendimento ou não, a gente não consegue mais fazer isso. E ainda mais contando com a máscara, né? A máscara, além de abafar a voz, como a Xênia falou, a gente tem que fazer uma força maior, porque a gente fica com falta de ar, né? Colaba a máscara. Então, eu, como professora assistente que estou lá dentro do Hospital de Clínicas, mudou muito os processos do Clínicas. O Clínicas é uma instituição que a gente sabe que é referência para muita coisa e para doenças geneticamente difíceis de tratar. O Clínicas é uma referência agora para a Covid, ele é uma referência para receber todas as linhas de cuidado aqui do nosso município, AVC, infarto, sepse. E isso tudo a gente tem que contar também que ficou totalmente comprometido. Imagina a gente ter que atender 2 tipos de pacientes, né? Um infectado por um vírus totalmente desconhecido e o outro com uma patologia normal que tantas vezes a gente atendeu, mas que na verdade a gente estava misturando todo mundo, porque todo mundo tinha risco de ter Covid, mesmo infartado, mesmo com AVC, e mesmo com sintomas respiratórios secundários à DPOC, que a gente tinha que desconfiar da Covid. Então, é complicado, assim, fluxos foram restabelecidos, né, alinhamentos dentro das áreas, agora, na última onda que estourou entre fevereiro e março, o que a gente teve que fazer. Então, eu acho que isso tudo eu trouxe hoje para os residentes, né, da residência multi, onde eu sou professora lá do programa de adulto crítico, né. Eu trouxe para ele, eu acho que o Covid, além de trazer uma experiência enorme para qualquer profissional, ele só veio para provar que a gente só deve trabalhar de uma forma multiprofissional, né, porque o Covid precisa do fisioterapeuta, do fono, da nutrição. A gente não se dava conta que os pacientes não estavam conseguindo comer, gente. Por quê? Porque tirava a full face da VNI, eles estavam extremamente em franca dispneia e o povo prescrevendo comida, né? Então, assim, a gente achava que ele conseguia, mas não conseguia. Então, a gente tinha que olhar o porquê que ele não conseguia. De repente, era uma dieta líquida que ele precisava naquele momento, com suplementação. Então, assim, o coronavírus veio para afirmar esse pacto, assim, eu acho que entre as profissões. Não é mais um modelo biomédico, né? Não é mais um modelo só de atendimento de enfermagem, a gente precisa de todas as profissões. Eu acho que essa foi a grande mudança, assim, a interação entre as profissões, né? Que também gerou para todos os profissionais que estão lá na linha de frente. Acho que é isso. Aproveitando essa questão, assim, que a Michelle trouxe, as questões do dia a dia, nos contem, assim, como é o dia a dia de vocês, assim, como... Ô, Vitor, é roda de conversa, né? Daí dá para tomar chimarrão, né? Claro, só infelizmente não vai dar para passar para os amigos, né? É isso aí. Então, nos contem, assim, o dia a dia, como está sendo, assim, para vocês, e como costumava ser, se o fluxo aumentou, o fluxo diminuiu, nos contem, assim. Então, eu comecei na vigilância, né, na vigilância epidemiológica logo no início da pandemia. E era bem desesperador, assim, porque além de a gente estar lidando com algo que nos gera muito medo, porque a gente não entende o que está acontecendo, a gente tem medo de ficar doente, não sabe se a gente pode ser uma pessoa que vai evoluir e ser um paciente crítico daqui a pouco, enfim. Todo medo de familiares e tudo mais, de pegarem a doença também. Mas a gente se deparou com
muita falta de informação no momento do nosso trabalho. Então, assim, como é que a gente que fornece ajuda a promover saúde, como é que a gente vai fazer isso se nem a gente entende exatamente o que está acontecendo? Então, no início, foi realmente, assim, bastante desesperador, até como eu entrei na residência no início da pandemia, a gente estava fazendo escalas, eu trabalhava na vigilância um meio período só. Eu chegava em casa depois, eu não tinha condições de fazer nada mais pensante, assim, eu não conseguia. A gente trabalhava em cima de planilhas e de identificar não só os dados das pessoas, quem é que está positivo, mas o que aconteceu com aquela pessoa, em que situação de saúde que ela está, porque qualquer mínimo detalhe, qualquer pequena informação seria relevante para a gente entender um pouco mais daquela doença. Então, a gente realmente se apegava a pouquíssimas coisas ali de informação. Isso era muito exaustivo. Aos poucos, então, acredito que, né, com toda a ciência, com toda a investigação em cima, a gente conseguiu entender um pouquinho melhor e chegar num patamar, assim, de conhecimento a respeito disso. Mas, de qualquer forma, é sempre um nível de estresse basal muito mais alto do que a gente teria normalmente. Já são ambientes, né, os ambientes de saúde, e aqui a gente está falando da atenção primária, que é linha de frente, né, e porta de entrada para as pessoas nos territórios, e também, né, das outras gurias que estão aí em UTI, que estão no hospital, enfim. Então, a gente está falando de ambientes que já são extremamente estressores, né, no dia a dia. E aí, quando a gente coloca ainda em cima uma pandemia, que a gente tem um medo nosso, dos nossos familiares, e a gente ainda tem o medo dos nossos pacientes e desse cuidado ali que a gente vai prover para eles é bem complicado, assim. Então, essa para mim foi uma das maiores mudanças no meu dia a dia, assim, essa carga de estresse bastante elevada. Então, acho que é basicamente isso, assim, tem muitas milhões de coisas, né? Mas vou passar a palavra. São muitas coisas mesmo. Eu trabalho como fonoaudióloga na universidade, né? Já antes da pandemia, sigo agora. E desde que a pandemia começou, eu também comecei a trabalhar no hospital de clínicas como fonoaudióloga. Então, eu tive a vivência de acompanhar a universidade naquele momento inicial de transformação, onde a gente começou antes, né? Suspendemos as atividades, depois veio o ensino remoto emergencial. Então, na fono, sempre foi muito difícil a questão dos estágios, os estágios online, se vai ser remoto, se não vai ser remoto. Eu peguei todo esse momento antes, durante e agora, assim, ainda durante, mas já caminhando dentro da pandemia. E dentro do hospital de clínicas, eu também peguei algumas transformações, mas já desde a pandemia, né? Porque eu não trabalhei lá antes. E acho que a Bruna falou bastante dessa questão do estresse basal, que sem dúvida é o que acontece com a gente, e é um estresse muito grande o tempo inteiro, não só dentro do hospital, acho que o hospital, sem dúvida, o estresse é maior, porque a gente está lidando com um profissional que está trabalhando com medo, num primeiro momento, né? Depois a gente até normaliza os processos de trabalho. Então, eu lembro que no começo eu tinha que olhar, quando eu tinha que me paramentar para entrar na ala Covid, eu tinha que olhar cada passo e fazer o passo a passo lendo, porque na porta dos leitos a gente tem o passo a passo, né? Higiene de mãos, coloca o gorro, né? Todo o passo a passo. Depois, isso já fica tão automático que a gente faz sem ler. E depois, mais ainda, a gente começa a relaxar nesse cuidado. Então, também a gente vivenciou um momento de, opa, a gente tem que parar, prestar atenção de novo, de começar a ter um pouco mais de confiança. Aí depois vem essa segunda onda aí, que nos pegou todo mundo de calça curta, onde no primeiro momento a gente viu os pacientes ali dentro do hospital, idosos, pacientes com muitas comorbidades. Agora a gente está vendo um outro perfil, a gente está vendo colegas, a gente está vendo pessoas com a nossa idade, jovens, a média de pacientes que a gente atende, assim, média de idade, na fono tem 40 anos, 30 anos, né, 50 anos, então a gente pegou um outro momento agora, nos últimos meses. Então, o estresse aumentou novamente. Então, o estresse, ele fica assim, que nem a Bruna falou, sempre alto, mas com picos de aumentar mais ainda ou diminuir. E também nessa parte
de trabalho remoto, que acho que é muito do que vocês também estão vivendo enquanto alunos, também é estressante, porque a gente também se preocupa com a qualidade do ensino, se a gente está conseguindo fornecer um ensino de qualidade para vocês, seja com as atividades síncronas ou assíncronas, que preocupa mais ainda, será que o aluno está vendo? A gente sabe que vocês assistem às aulas colocando tudo para acelerar a velocidade, para ver rapidinho, né? Será que está sendo válida essas atividades? E a gente sabe que ficar na frente do computador muito tempo também cansa, né? A nossa atenção reduz. Então, acho que é sem dúvida assim, um momento onde a gente reflete sobre muitas coisas, assim, tem que estar todo o tempo pensando, e isso acaba deixando a gente, sem dúvida, mais estressado. Otávio, se quiser, pode fazer a sua pergunta. Eu imagino que é sobre o que a Xênia estava falando. Fica à vontade. Tudo bem, professor? Prazer. Meu nome é Otávio, eu sou aluno do 12º semestre da Medicina, me formo no final desse ano. Minha pergunta para vocês vai a respeito do tratamento dos pacientes pós-Covid, que é um novo perfil que a gente está vendo agora também, né? Inclusive, muitos colegas meus que tiveram Covid acabavam não recuperando mais a função de conseguir sentir o gosto e o cheiro das coisas como antes eles faziam. Qual o melhor tratamento para isso? Assim, tem alguma coisa mais específica? Quais terapias a gente pode tentar para ajudar esses pacientes a recuperarem? Depois teria outras perguntas também quanto à deglutição e outros problemas, mas aí eu deixo para depois que vocês responderem. Obrigadão. Michele, pode responder a outra pergunta primeiro. Posso sim. Depois daí a Xênia, eu acho que até pode me complementar, né, Xênia? Mas assim, Otávio, muito boa a tua pergunta, né? Eu fui uma pessoa que até agora não voltou ao olfato, e eu tive lá em outubro, né? Então, Covid. Então, assim, pensando, né? Tem várias terapias, a gente tá tendo paciente, esse é a grande problemática, assim, né? Porque os pacientes, eles estão tendo alta e estão voltando como doentes crônicos de uma condição recente, né, de uma patologia recentemente tratada, né, vamos dizer assim, e estão voltando como pacientes crônicos, paciente com força muscular diminuída, né, com força respiratória diminuída, né, e aí eu retomo isso e retomo essa questão toda do trabalho em rede multidisciplinar, porque a gente precisa da fisioterapia, do fisioterapista, que nem os pacientes falam. Cadê meu fisioterapista? Né? Então, assim, da fisioterapia da fono, agora, principalmente também para estar trazendo terapias que possam restabelecer esse tipo de problema que ficou, mas tem pacientes muito graves, gente. Tem paciente com lesão por pressão, voltando, por internação prolongada em UTI, tem pacientes que fazem pneumonia aspirativa por sequela neurológica ou por parada prolongada, né, com ROSC maior do que a gente necessariamente tem que atender no tempo. ROSC, para quem não sabe, é o tempo de retorno espontâneo do paciente que ele leva desde o momento em que ele fez a parada cardíaca até o restabelecimento da circulação espontânea. Então, tem pacientes COVID, né, que chegaram lá, que fizeram um ROSC de 20 minutos no atendimento pré-hospitalar, imagina como é que não vai ficar com uma sequela neurológica. Pacientes jovens, que nem a Xênia falou. Então, assim, esses pacientes pós-Covid são os pacientes do futuro, infelizmente, né, gente? A gente está passando agora por uma pandemia ainda e que ainda está com a curva bem alta, a gente sabe disso. Os atendimentos podem estar diminuídos, mas os nossos leitos de UTI estão cerca de mais de 80% ocupados aqui no Rio Grande do Sul. Então, é essa preocupação que a gente tem que ter. Não adianta a gente dizer, não tem, a emergência está vazia agora, mas fazem 20 dias atrás, a emergência estava com 80 pacientes na área COVID. Imagina só, um lugar que é para ter, no máximo, 20, 30 pacientes, a gente teve 80. A gente teve contaminação de profissionais atendendo esses pacientes, era um do lado do outro, a gente não conseguia fazer o distanciamento das pessoas, porque não tinha onde colocar. Isso a gente está falando de hospital de clínicas, né? Então, assim, hospital de clínicas que tem todo um know-how para atendimento e para mudança de fluxo, a gente se viu mal durante a pandemia, né? Então, assim,
várias modificações. Eu acho que a tua pergunta veio bem a calhar, assim, porque realmente são terapias. Eu acho que agora a Xenia pode até falar melhor dessa parte aí de recuperação do olfato, enfim, que eu acho que isso aí, com certeza, né, tem trabalhos que já devem estarem escritos, né, pós o coronavírus ter chegado até nós, assim, mas eu acho que é bem importante esse reconhecimento da equipe multi, é o que eu sempre falo. Terapias, a gente vai precisar de várias, medicamentosa, uso de corticoide, uso de antibiótico com frequência desses pacientes, restabelecimento da função pulmonar, restabelecimento da função motora, e assim vai. Não sei se eu respondi, Otávio. Ah, não, respondi. Michele, só um adendo à tua fala. Realmente, assim, inclusive, essa questão das equipes multi foi uma coisa que eu vi muito ali na UBS Santa Cecília, que é onde a gente faz o estágio de medicina de família. E foi ali que eu me apaixonei justamente pela medicina de família, porque tem uma coisa que nas outras especialidades a gente não vê tão marcado quanto na medicina de família, que é o trabalho em equipe, né? Então, eu tive muito contato com o pessoal da farmácia, o pessoal dos técnicos de enfermagem, a enfermagem em si, as fonos, as nutris, assistente social. Então, foi ali que despertou, assim, a minha paixão pela medicina de família, justamente porque ali eu me encontrei trabalhando em equipe com o pessoal. Foi uma experiência muito bacana. Enfim, muito obrigado pela resposta. Obrigado. Isso aí, Otávio, leva isso para a tua vida, porque eu acho que a mentalidade da medicina está cada vez mais focada nesse trabalho em conjunto. Isso é muito bom. A gente, como profissional não médico, a gente precisa desse trabalho em conjunto, né? Só pelo bem do paciente. Eu acho que é isso aí. Exato. E outra coisa que eu ia adicionar, quanto a isso, por exemplo, dos leitos, né, estarem 80% lotados ali no hospital e tudo mais, da ocupação, enfim, foi a primeira vez na vida, fazendo um plantão na emergência, que eu vi a sala vermelha com um único paciente, sabe? Isso é uma realidade, assim, que, em outros momentos, quando eu passei pela grade curricular no estágio de emergência, a sala vermelha era cheia de pacientes, agora a gente tinha um paciente, sabe? Então, é um perfil totalmente novo, assim. E é assustador a gente ver a UV só com um paciente, né? Eu sei porque eu, na verdade, eu sou lotada na emergência ali dentro do hospital de clínicas. E acabo dando um suporte no andar, principalmente com o aumento, assim, dos casos de Covid e pós-Covid, né? Sim. Mas é assustador, né? E uma coisa que eu percebi também na emergência é que quando os pacientes chegam, eles já chegam muito descompensados, justamente porque eles evitam sair de casa para ir para o hospital, né? Então eles só vão em último caso quando a coisa já não está mais dando, eles precisam de algum auxílio, né? De algum atendimento. Então é um perfil também que eu percebi muito, assim, viu? Muita coisa aguda, assim, muita coisa pensada, assim, também. Isso a gente vai ver, né, Otávio? Daqui um pouquinho, os pacientes que ficaram infartados em casa, voltando com insuficiência cardíaca, em edema agudo de pulmão, né, porque ficou com medo de procurar o serviço de emergência, ou sequelas de AVC por não trombolizar, e assim vai. Muitas consultas de ambulatório que se perderam, assim, pacientes para... A gente até, por exemplo, eu passei no estágio da dermatologia recentemente, a gente até tinha bastante procedimento, mas tinha pouco paciente para fazer, né? E aí os pacientes que tinham mais doenças reumatológicas ou coisas assim, acabavam internando justamente porque deixavam para depois e no fim eles não eram avaliados, não eram vistos, né? E acabavam internando. Para quem não conhece a emergência, não sei se todos têm a vivência, a gente tem a experiência de ver a emergência do clínicas lotada, né? A gente até brinca que dentro da emergência, num andar, no mesmo andar, a gente tem que colocar os pacientes em vários andares, porque às vezes a gente chega, os pacientes estão em cama de casal, assim, coladinhos, né? Então, é sempre muito lotado. Então, quando a gente se viu, assim, no auge da pandemia, com a emergência vazia, que é isso que o Otávio falou, é muito assustador, que a gente tem uma sensação muito grande. E a emergência do clínicas, como a Michele também falou antes, é referência para casos graves, AVC, né, sepse. Então, a gente vê aquilo vazio, assusta muito, né? Porque as pessoas, a gente sabe que isso não diminuiu. O número de AVCs não diminuiu.
né? Então, onde estão esses pacientes? Então, é muito assustador. Só para explicar o que eu quis dizer ali, que ver a unidade vermelha com o paciente é muito assustador. Respondendo rapidamente a tua pergunta, vou tentar ser breve, porque o Fono gosta de falar, ainda mais que tu me fez uma pergunta tão específica dentro da minha área. Mas, assim, a gente acaba não... quando eu falo a gente, é equipe ali, a gente não tem muita vivência com a reabilitação da hiposmia, tá? Que é a diminuição do olfato. Porque a maioria dos nossos pacientes, eles são críticos crônicos. Então, naquele momento ali dentro da internação, a gente não está focado na reabilitação do olfato. Embora acabe melhorando muitas vezes, né? Além disso, tem um outro alerta importante que a gente fica muito focado também, que a COVID é uma doença respiratória, mas a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que ataca múltiplos sistemas, que tem questões psiquiátricas, neurológicas, vasculares envolvidas com a COVID. A gente não sabe muito bem ainda a origem dessa redução do olfato. Mas eu sei que algumas colegas fonoaudiólogas têm atendido, acho que não é só a fono que trabalha com olfato, mas algumas colegas têm atendido pacientes, assim como tu falou, que recuperaram praticamente todas as funções, menos o olfato, e tem uma série de atividades, assim, que a gente já trabalhava em terapia que estimula o olfato e algumas têm tido sucesso, outras referem que realmente os pacientes ficam muito tempo com a redução do olfato, às vezes recupera, mas não recupera tudo, né? Então acaba recuperando para cheiros mais fortes. Então eu vejo um relato assim, bem variado. A gente não tem uma qualidade ainda de evidência para a gente entender o que acontece e nem qual a melhor intervenção para a reabilitação dos casos que permanecem com a redução, né? E com relação à deglutição, aí também eu tenho, assim, ó, muito tempo para falar e eu vou tentar encurtar. Só para explicar o que talvez as pessoas não entendem muito assim dessa parte da deglutição. Como eu falei de novo, a gente fica focado na parte da respiração e a fono sempre trabalhou há muito tempo com pacientes que ficavam entubados prolongadamente, ou seja, mais do que 48 horas ali no hospital de clínicas, mas alguns locais já consideram que acima de 24 horas entubado, esse paciente já é considerado com fator de risco para disfagia. Né? No clínicas, a gente considera 48. Então, quando começou a vir aquela leva de paciente entubado, a gente pensou, vai vir todo mundo disfágico. Depois, a gente começou a ver uma leva de paciente ou com uma intubação prolongada somente, ou intubação prolongada e traqueostomia, porque depois de 15 dias intubado, vocês médicos começaram a traqueostomizar os pacientes, né? Para seguir a ventilação mecânica e liberar cavidade oral, enfim. Então, a gente ficou pensando assim, bom, agora a gente vai ver os disfágicos traqueostomizados. Só que o paciente que vinha para nós não era o paciente que a gente estava acostumado traqueostomizado, não era o paciente que a gente estava acostumado intubado antes. E a gente não entendia o que estava acontecendo, a gente fonoaudiologia. Tanto é que no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia do ano passado, em outubro, muito foi discutido sobre as vivências dos fonoaudiólogos que estavam trabalhando em UTIs, emergências COVID, em todo o Brasil. E o que a gente começou a ver? Que o que mais nos prejudica nesses pacientes não é só a intubação, mas sim a polineuropatia que eles desenvolvem pelo uso de bloqueador neuromuscular. Então, para quem não conhece, os pacientes com COVID, para ficar intubados por muito tempo, eles precisam usar um bloqueador que não é o bloqueador, o sedativo que se usava para outros pacientes intubados. E isso faz com que eles desenvolvam uma fraqueza muscular, que a Michelle falou. E isso, para nós, a deglutição, que trabalhamos com deglutição, somado a uma intubação prolongada, a uma traqueostomia, a um paciente que está há muito tempo flutuando o sensório. Então, assim, a gente começa a somar fatores de risco e isso mostra para nós o porquê que o paciente COVID, ele é tão grave. Por que é tão difícil reabilitar a deglutição desse paciente. Mas, Otávio, a boa notícia é que a gente está conseguindo, tá? Com terapia intensiva, a maioria dos nossos pacientes estão saindo sem sonda. Essa é a boa notícia. Obrigado, Xênia, pela resposta à pergunta. Mas outra coisa que eu queria trazer é uma dúvida, assim, em que momento, como que a gente procede num momento, por exemplo, assim, paciente, enfim, a gente sabe que o COVID tem um fator de risco aumentado para fazer tromboses, enfim, e acaba gerando AVC, alguma coisa assim. E aí
como que a gente balanceia o paciente, por exemplo, só poder se alimentar por sonda, por risco de aspiração, ou só a dieta mais pastosa, assim, mais líquida, e o paciente está ali na tua frente te pedindo para comer um ovo. Como que a gente trabalha isso com o paciente? Como que a gente tira essa adrenalina que fica assim de ter que dizer para o paciente que agora a gente não pode fazer isso, e ao mesmo tempo fica um sentimento assim, né, de coração quebrado, assim, de não poder ofertar para o paciente aquilo que ele deseja. É muito difícil, essa é a realidade da fono. Eles olham para nós e hoje, assim, acho que uns 4 me olhou e disse assim, água, água. O que eles mais pedem é água. Pelo menos no momento inicial. E as demais profissões têm a ideia que a água é uma coisa que é fácil de engolir, mas na verdade a água, normalmente, Otávio, é mais difícil que o ovo, porque a água é muito rala, né? Muito fácil de escorrer, e aí já escorreu e o paciente ainda não conseguiu fazer a resposta de deglutição, então ele aspira o líquido, né? Enquanto que o sólido, se ele tem condição de mastigar, ele vai preparando o sólido e ele torna o sólido pastoso e consegue engolir. A água não, a gente não consegue mudar dentro da boca a consistência da água, ela fica rala, escorrega e ele aspira. Então a água é bem difícil. E eles pedem muito água, até porque eles estão no oxigênio, né? Então tem todo um ressecamento da via aérea, enfim, né? Pedem muita água. E água é básico, né? A gente sobrevive mais tempo com água do que com comida, né? Então é difícil. Quando vem muito isso, assim, para mim, o que eu tento trabalhar com o paciente é trazer para o racional, né? O que às vezes é difícil para ele ali naquele momento, até por todas as angústias, tudo que ele viveu. Então eu trago para o racional, eu explico para ele o que aconteceu, de forma bem simples. Lembra que tu ficou um tempão entubado na UTI? Te lembra que a Covid, o que a Covid mais atrapalhou em ti? O que eles vão dizer? O pulmão. Muito bem. E agora, se tu comer o ovo, se tu tomar água agora, vai ir tudo pro teu pulmão. E aí, como é que a gente vai resolver essa situação? Eu brinco bem assim com eles. E aí, se vai a água pro pulmão, para onde é que tu volta? Tu volta lá para cima, lá para CTI. E eu brinco assim com eles, eu não vou deixar tu voltar para CTI. Não no meu turno tu não volta para CTI. Aí, normalmente, assim, descontrai, sabe? Aí, eu sempre tento explicar isso para eles, assim, que é difícil, mas que vai passar, que tem que fazer os exercícios, que tem que fazer tudo que foi combinado e que o tempo vai fazer com que eles se recuperem. E que é difícil, mas a gente tem que segurar, a gente tem que dar um passo de cada vez. A gente não consegue correr antes de aprender a andar. Então, esse paciente vai ter que reaprender a andar para depois correr. Vai ter que reaprender a comer o pastorzinho para depois comer o ovo. Né? Então, eu tento trabalhar dessa forma, mas cada caso é um caso. A gente vai ter que ter um pouco também de sensibilidade de ouvir esse paciente, né? De acolher o que ele nos traz, né? Tá certo, muito obrigado. Vou deixar as outras pessoas fazerem perguntas. Obrigadão, viu? Até mais. Bruna, eu vou te trazer um pouquinho mais para a conversa, porque você está um pouquinho quietinha. Então, eu vou aproveitar a pergunta do chat e já vou direcionar para você. Como você trabalha na parte que você contou ali, na parte epidemiológica, tem muito essa parte de contato, assim, imagino, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas como que lida, assim, com essa questão? Pode até falar da sua experiência na UBS, por exemplo. Como que lida com essas questões de conflitos na equipe? Se é muito difícil esse diálogo. Agora, na Covid, teve a questão, principalmente das fake news, né? Que dificulta bastante o trabalho, inclusive com profissionais da área da saúde propagando esse tipo de informação. Nos conta, assim, um pouquinho da sua experiência, tanto trabalhando na parte mais epidemiológica, quanto ali no postinho. Então, quando eu estava na vigilância, foi bastante complicada essa questão, assim, de equipes, porque antes a vigilância de Porto Alegre, ela era muito bem delimitada. Então, tinha a parte das doenças agudas, tinha a parte das doenças crônicas, aí dentro dali tinha quem trabalhava com meningite, quem trabalhava com zoonoses, enfim, tudo era muito bem delimitado, cada um sabia exatamente qual o seu papel, qual a sua atribuição.
Quando veio o Covid, isso bagunçou completamente, já não existia mais essa delimitação de atribuições, porque o Covid, ele é agudo, mas ele também pode ser crônico, e as pessoas viram crônicas, né? Então, assim, tudo virou agudo crônico, e não existia mais meningites, não existia mais tuberculose, não existia mais nada. Então, todo mundo teve que se unir de uma forma, assim, que eu acho que nunca existiu antes. Eu acho que, assim, até a Xênia falou no início, né, de que não foram só coisas ruins, a gente melhorou muitos processos em cima disso, né? Então, a partir do momento em que a gente está lidando com uma pandemia, que é algo que o mundo inteiro está vivenciando e que ninguém entende direito o que está acontecendo, a gente precisa unir esforços. Então, no sentido de equipe, eu acho que a gente foi obrigado a formar alianças, mesmo com quem a gente não tinha como aquilo algo habitual. Então, a questão da multiprofissionalidade, ela apareceu muito também. Então, até vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu queria muito comentar uma coisa que o Otávio falou a respeito da interdisciplinaridade, que ele viu essa questão no Santa Cecília, que foi onde eu fiz meu estágio obrigatório também. E é incrível, assim, quando a gente vê a APS com todas aquelas profissões, tem nutri, tem educador físico, tem fono, tem um pouquinho de tudo ali dentro. E a gente pensa, cara, que lindo isso, né? Todo mundo trabalhando junto e a gente sabe, cada um tem o seu papel e depois discute os casos juntos, ou a gente faz um matriciamento, né? A gente chama alguém de fora, um psiquiatra, enfim, alguém que tem mais expertise naquele assunto e a gente conversa, discute o caso para chegar no melhor resultado para aquele paciente, né? E isso é algo que aí eu vou trazer já uma outra questão mais da APS, assim, da atenção primária, de que a gestão atual ela trouxe uma questão muito centralizadora em questão de profissões, né? Então a gente está falando agora de técnico de enfermagem, de médico e de enfermeiro. E aí, dependendo de certas unidades, tem dentista, auxiliar de saúde bucal e também farmacêutico e auxiliar de farmácia, né? Então ficou muito centralizado a parte assistencial, ela está muito voltada para médico e enfermeiro agora. Então, assim, o Santa Cecília, ele, apesar de ser assim, mostrar todas as potencialidades, e é muito maravilhoso, mas ele não é a realidade do SUS, do postinho, sabe? Da periferia ali, de todos os outros. Então, isso é algo que. Desculpa, não escutei. Não, eu tinha dito que é uma amostra enviesada, infelizmente, o que a gente tem ali, né? Não é o perfil das outras saúde. Perdão interromper. Exatamente. Capaz. Então, esse é o quesito, assim, do trabalho de equipe que eu sinto falta, assim, de... Agora, no serviço que eu tô, que é um serviço especializado em HIV, hepatites, enfim, a gente tem vários profissionais de diversos núcleos, então eu tô um pouco mais nisso de novo. Mas eu sentia muita falta antes, quando eu tava na APS, e que eu não tava no Santa Cecília, e eu vi essa questão de centralização, né? E em relação à dúvida que apareceu no chat, questão das fake news e tudo mais, até agora eu dei muita sorte, assim, dos profissionais que eu trabalhei. Então, as pessoas, elas estavam informadas, nunca peguei de algum médico, enfim, fazer uma prescrição da ivermectina, né, enfim, das outras medicações, da hidroxicloroquina, o que eu acho que é muito positivo, porque eu ia ficar muito brava se eu visse. Mas é bem difícil, assim, porque a gente tem que estar o tempo todo atualizado. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma informação num dia, mas daqui a pouco, no outro dia, foi descoberta outra coisa, ou mudou a organização, e aí é difícil a gente conseguir conciliar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal e ainda assim a gente conseguir se atualizar de absolutamente tudo. Então, não necessariamente é uma questão de, porque a pessoa não sabe, porque a pessoa não estuda, mas porque as coisas mudam muito rápidas. E aí que vem a questão do trabalho em equipe, da gente conseguir discutir, da gente ter as nossas reuniões e não só discutir caso, mas discutir processos e fluxos, né? Acho que isso é bem importante. Ana, a pergunta que você quer fazer é relacionada a isso? Ou
Show. Sim, assim, é um pouco puxando o que a Bruna colocou, assim. Ana, eu acho que seu áudio tá bem baixo. E eu acho que não é só para mim, pelas expressões faciais. Ah, tá. Pera. Desafios da Covid. Ó, Ou a distância tem essas coisas, né? Quando alguém. Hoje aconteceu comigo, eu estava falando, dando uma resposta pro professor e minha internet caiu no meio. E eu acho que ele ficou tipo, olha esse cara, nem respondeu. Eu também, eu estava aqui conectada, bem no início da reunião, pum, desligou meu computador. Eu, meu Deus, vamos entrar aqui pelo celular. A gente se adapta. Então, enquanto isso, a Ana tenta voltar. Teste? Voltou. Funcionou agora? Tá, agora tá melhor. Vai lá, Ana. É que a Bruna falou um pouco sobre essa questão da atualização, assim, e é uma coisa que vem muito agora com a Covid. Às vezes até eu brinco assim com os meus amigos que a gente está fazendo ciência expressa agora, porque eu acho que nunca se viu assim acompanhar enfim, o processo de desenvolvimento de vacinas do estado de conhecimento que a gente sabe assim sobre a evolução da Covid e tudo que está sendo agora produzido nesse sentido. E eu fico pensando o quanto isso não gera também uma carga mental sobre os profissionais, assim, e era isso que eu queria perguntar, se isso tem sido mais um fator estressante, assim, no sentido de ter que estar toda hora tentando reacompanhar esses novos tijolinhos, assim, que são colocados dentro dessa construção do conhecimento, como que isso tem feito parte, assim, da rotina de trabalho de vocês, assim, nesses diferentes cenários. Não sei se posso continuar a minha resposta. Posso? Pode, fica Sobre isso, inclusive, hoje foi um dia bastante desafiador para mim, porque eu estou ali no Santa Marta e é um dos locais que abriu para a segunda dose da vacinação, né? Então, uma das questões a respeito da atualização é de que a gente que é profissional da saúde, que está ali fazendo parte desses processos, a gente não consegue receber informação com antecedência. Então, assim, é meio que de um dia para o outro ou no mesmo dia. Então, por exemplo, a gente chegou hoje e descobriu que tinha uma fila gigante de gente, que a gente sabia que apareceria, mas que não sabia que seria só 3 postos de saúde em Porto Alegre para aquele mundaréu de gente, né? Então, foi bem complicado, assim, a organização. E a gente não consegue fazer as coisas do dia para a noite, especialmente quando a gente fala de uma amplitude tão grande de número de pessoas e de toda a organização que a gente precisa, né? Eu acho que isso é bastante estressante, assim, essa parte agora da gestão, assim, eu acho que ela vem bem forte, porque não só a gente precisa estar o tempo todo atualizado, mas a gente precisa sempre gerenciar absolutamente tudo, que obviamente a gente já fazia antes, mas agora com um cuidado muito maior, porque a gente está lidando com vidas ali na nossa cara, sabe? Se a pessoa não tomar essa vacina, primeiro que ela vai ficar muito brava, e segundo que ela está exposta a diversas complicações da Covid que as gurias já falaram muito bem, né? Então, e sim, é uma carga que eu acho extremamente pesada. Concordo ali com o que a Bruna falou. Isso que tu falou da ciência expressa, assim, é exatamente esse o sentimento que a gente teve. Eu falei antes ali, quando estava explicando a questão da deglutição, a gente foi aprendendo durante o caminho, assim, a gente imaginava um paciente, daí vinha era outro paciente para nós, assim. Então, foi bem difícil. E até hoje, o que a gente tem de evidência científica não dá conta de explicar o que a gente vê nos pacientes, como a questão do olfato, né? Então, a gente se viu trabalhando no escuro, né? Tateando no escuro. Mas o que eu vejo, que é muito bacana, que se relaciona muito com a proposta de vocês, que quando a gente trabalha em equipe, a gente consegue, mesmo sem tendo essa evidência científica que a gente tanto precisa para pautar o nosso trabalho. Porque muitas vezes nós, assim, da Fono, a gente procurava estudos que explicassem o que a gente estava enxergando ali no paciente e a gente não encontrava.
Um exemplo, tá? Às vezes a gente reabilita a deglutição do paciente, o paciente tem condição de via oral, ele quer comer, a gente libera a via oral e ele não consegue comer. Aí ele come 2 colheres e não consegue mais. Aí a gente conversa com a Nutri para diminuir a dieta na sonda. Aí mesmo diminuindo, ele não consegue comer. Ele come 2, 3 colheres e não quer mais, se sente cheio. Aí um dia, numa discussão com a neuro, a gente começou a conversar que esses pacientes devem ter gastroparesia, né? Que não é só o corpo que parou, né? Toda a parte intestinal também deve estar reduzida nesses pacientes. E aí a gente começou a perceber uma série de coisas, assim, na questão da aceitação e tal. E aí explica para nós por que alguns pacientes têm, por exemplo, essa recusa, essa dificuldade. Então, só um exemplo, assim, bem aleatório de uma vivência que a gente não tem muita ideia que é difícil nesse ajuste aí com esses pacientes. Então, a gente se viu muito tateando no escuro, mas quando a gente trabalha em equipe, dá uma clareada, esse escuro não fica tão escuro, sabe? E também acho que agora a ideia é que as pesquisas sejam produzidas também, porque num primeiro momento os laboratórios tudo parou, né? Então agora as coisas estão voltando, a máquina está voltando a circular, então imagino que as coisas vão melhorar. Tenho fé. Agora, Michele, pode falar um pouquinho assim, antes que o seu chimarrão esfrie muito, né? É, bem tranquilo. Ei, gente, eu acho que o maior desafio, eu já estou formada desde 2004, né? E assim, hoje eu até falei para os residentes, momento ímpar para a educação em saúde, vamos dizer assim, né? Só que a gente teve uma vivência muito intensa, né? E conflitos foi o que mais apareceram. É gente de todo lugar tentando opinar sobre a gestão, de alguma forma tentar opinar sobre a tua gestão, né? Lá o meu papel dentro do Hospital de Clínicas agora é gestão de pessoas e gestão das unidades ali dentro da emergência, né? Junto com os enfermeiros assistenciais. Então é um projeto de extensão que a URGS tem e que trabalha com a residência, né? Então assim, só para vocês entenderem, a gente tinha uma equipe de 200 pessoas entre técnicos e enfermeiros, não chegava a 200, 180 e poucos, e do nada duplicou, né? Então, assim, quase 400 pessoas na emergência, trabalhando. E aí, imagina só, gente que nós éramos emergencistas e a gente teve que se tornar intensivista. Gente sem treinamento, gente que tinha vivência de unidade de internação de anos, de ambulatório, de adição, de álcool e drogas. Imagina tendo que trabalhar com paciente em ventilação, bloqueado, sedado, né? Com todos os pronado, às vezes, né? Por levar para o CTI, né? Então, assim, a gente não conseguiu fazer a manobra de prona ali na emergência, por quê? Porque a gente não deu tempo dos profissionais se capacitarem, então a gente tinha que encaminhar para o CTI. Então, a gente fazia uma troca, assim. Manda o paciente melhor que está, clinicamente falando, assim, manda o paciente que está melhor para a gente, aí sobe esse que precisa de prona, de hemodiálise. E as pessoas não entendiam isso. Por quê? Porque não sabem, né, o porquê que o paciente estava indo antes do outro, ou por que a droga vasoativa, os sinais tinham que ser verificados de 5 em 5 minutos. Eles não tinham a vivência, a equipe não tinha vivência, e aí começou a gerar conflito, claro, né? Então, era o momento da gente parar, treinar a equipe em loco, né, com todas as rotinas de UTI, na verdade, né? Foram 2 clusters ali no bloco B montado só de paciente em ventilação mecânica e os outros 2 em vias de intubação, né? Vamos dizer assim, eram pacientes piorando muito rápido e não tinha ventilador. Teve um plantão que intubaram um paciente na frente dos boxes ali, porque não tinha onde colocar mais gente. Imagina só, a gente tinha que intubar às vezes no corredor, ou às vezes a gente ganhou monitores da faculdade veterinária da URGS, porque não tinha mais dentro do clínicas. Então, foi um colapso realmente do sistema de saúde, né? Então, assim, conflitos obviamente iam aparecer, né? E como é difícil, conflito eu acho que é o desafio maior do profissional, qualquer profissional, médico, fono, conflito a gente tem em equipe, ainda mais porque nós vamos ser gerentes de equipe, né? Então,
eu acho que esse desafio, assim, de conversar, de treinar, de apropriar a equipe junto com os conflitos, eu acho que foi bem importante, assim, essa vivência. Se acontecer de novo, eu acho que a gente tem um caminho muito bem trilhado para a gente se desenvolver de forma mais ágil, né, nesse sentido. Acho que é isso. Pode perguntar, Otávio. Não, eu só ia trazer um adendo que a forma como a gente está funcionando, pelo menos para mim, assim, lembra muito a forma como a gente lida com desastres, né? Medicina de desastre, em que a gente tem que escolher salvar aquele paciente que tem melhor condição clínica do que aquele que está em pior, que teoricamente, né, a gente deveria investir mais, mas ao mesmo tempo também, se a gente investir demais, não vai ter tanto resultado. Então a gente opta por mandar aquele paciente que não está tão grave assim. E assim, né, Otávio, só fazendo contribuindo assim com essa tua fala, né? Desde 2013, então, a gente tem a Política Nacional de Humanização, em que a gente conseguiu implementar acolhimento com classificação de risco, né? E de uma hora para outra a gente teve que retroceder, e aí o que a gente não fazia mais, que era triagem, a gente teve que fazer, né? Então, assim, triagem é para guerra, né, gente? Quem é que tem chance de sobrevida é quem eles vão atender. Então, assim, isso aconteceu de uma forma clínica. A gente estava acostumada com boate kiss, né? Quedas de avião, que nem a da TAM, que foi aquela vítimas em massa que teve que ter atendimentos. Isso sim, mas eram referentes a causas externas. Agora não, uma causa clínica desconhecida, né? Então, foi exatamente o que aconteceu. Eu vou ler aqui a contribuição da Ana. Ela falou que vou ler a fala dela na íntegra, que fica mais fácil. Sim, eu acompanhava uma enfermeira obstetra que precisou ir para a UTI para atuar por necessidade. E foi uma problemática para ela, por depois de anos atuando em uma área, precisava mudar para outra que só viu na graduação. Isso imagino que seja um grande desafio, assim. Inclusive, a Bruna colocou um tempo atrás, com a segunda onda, após o carnaval, queria que os postos de saúde fizessem intubação. Inclusive, Bruna, aproveitando essa fala sua, assim, não teve algum treinamento, alguma coisa com relação a isso para outras áreas da saúde, assim? Olha, na teoria, né, deveria. Quando surgiu essa ideia, assim, todo mundo ficou muito apavorado, porque, imagina, assim, a gente está falando, até linkando com o que eu estava falando antes, a gente teve uma mudança bem recente, assim, né, de contratualização, de privatização da saúde em Porto Alegre, teve uma mudança bem grande de equipe, então, de repente, equipes que estavam, não necessariamente intubação, tá, mas várias outras capacitações de reanimação cardiopulmonar, por exemplo, já estavam mais instrumentalizadas, agora não necessariamente essas novas equipes estão, então foi um baque bem grande, assim, da gente, meu Deus, e agora? Se vier intubação aqui para atenção primária, o que vai ser de nós? Primeiro que a gente vai ter que capacitar em massa, esse negócio que a Ana falou, né, de ciência expressa, então a gente vai ter que aprender em 1, 2 horas rapidinho aqui como fazer algo que é super complicado e que pode gerar muitas consequências, que a gente comentou um monte já. Então, é bem complicado, assim, eu não vou dizer que na prática essas coisas acontecem, tá? Às vezes as coisas vêm e a gente meio que se vira nos 30, assim. Ainda mais falando agora numa situação de pandemia em que a gente tem que ir se virando com o que dá, né? Então, essa é uma questão bem complicada, de que os profissionais realmente, eles se sentem, inclusive, muito intimidados, eu acho, nesse contexto, porque eles acabam fazendo coisas que eles não estavam acostumados, não era o habitual deles, ou que eles não tinham uma capacitação devida antes, né? Inclusive, Xênia, teve algum treinamento, assim, com relação aos fonos ali do hospital? Eu não posso ser, pode ser ignorância minha, inclusive se for, desculpa, mas vocês passam por um treinamento com relação a isso? Tubação, no caso.
Com relação à intubação, tu diz? Isso. Na verdade, nós fonos, a gente... Auxílio do procedimento? Não entendi, Victor. Auxílio no procedimento ou o procedimento em si? Ou se elas fazem o procedimento ou se auxiliam. Pode falar, Chile. A gente, nós da fono, a gente não faz procedimentos invasivos, né? Então, a gente não faz intubação. O que todos nós fazemos é ter noção de reanimação, né? Porque qualquer profissional da saúde tem que estar preparado para isso. Mas até no momento da pandemia, os profissionais que foram entrando ali no hospital, no meio do caos mesmo, alguns dos treinamentos não estavam acontecendo para não ter aglomeração, né? Acontecendo presencialmente, só online. O que, logicamente, dificulta muito, né? Mas a maioria das fonos que trabalham com disfagia, acho que todas, assim, quase que um critério, assim, para trabalhar com disfagia, a gente entende de algumas manobras, a gente entende de como aspirar o paciente, né? Porque, afinal de contas, a gente pode ter alguma intercorrência durante o atendimento, e isso é bem importante, assim, ou como proceder, como acionar a equipe, mas o procedimento invasivo mesmo a fono não faz. Perfeito. Eu vou ler a pergunta da Liliane Spencer e, aproveitando, já vou passar para a Michelle, ela vai ser a que vai responder. Em relação à saúde mental de vocês, enquanto profissionais, como se sentem? O desgaste é enorme e muitas vezes nos sentimos indispostos em relação a diversas áreas da vida. Como vocês fazem para lidar com isso e fazer com que isso não impacte no processo do trabalho? Ai, que pergunta desafiadora, né? Porque eu acho que não tem ser humano na vida que não leve essa problemática, assim, do trabalho para casa e de casa para o trabalho, né? Eu acho que isso é bem difícil da gente separar. É um desafio, eu acho que para qualquer pessoa, né? Bom, desgaste mental, com certeza, a gente teve muito, né? Eu acho que aumentou muito, com certeza. Acho que tem pesquisas que falam também que aumentou o número de antidepressivos e de drogas que pudessem contribuir com esse processo, né, de ansiedade. A gente fica extremamente ansiosa por não conseguir resolver tudo de uma forma tão rápida, né? Às vezes o perfil do funcionário que trabalha, às vezes vamos dizer sempre, tá? Geralmente o perfil que trabalha em emergência, em UTI, ele já é um profissional TAC, né? Eu sou uma pessoa extremamente TAC, e quando eu entrei na URGS, imagina só, eu trabalhei 10 anos dentro da emergência do Clínicas, mas eu já tinha 6 anos antes da emergência do Clínicas que eu trabalhei no Hospital Mãe de Deus na emergência e no cardiologia, então a minha vivência é só de emergência. E aí eu entrei para dentro da URGS e aí eu fui encaixada numa disciplina que se chama Adulto 2, que o foco é consulta de enfermagem. Aí vocês imaginem, gente, eu chegava a sair 5 vezes no meio da consulta. Tá aqui, louca para isso, caminhando, imagina 16 anos caminhando no serviço de emergência e eu na frente de um paciente fazendo consulta de enfermagem com os alunos, né? Como é que o senhor tá? Não, eu estava acostumada com aquilo ali, ó. O que houve com o senhor? Já vai passar, próximo, né? É aquela coisa meio automática que o profissional fica, né? Que já chega lá, no 50º paciente já tá, o que houve com o senhor? Né? Com raiva do mundo, né? Então, assim, só que isso é uma coisa que tu tem que trabalhar dia a dia, porque senão a gente acaba passando para o paciente, passando para a equipe, né? Passando para os alunos, né? Então, tem todo eu acho que com reza braba, com medicação, se for necessário, né? Chamar para conversar as pessoas, eu acho que essa parte de transparência alivia muito as nossas ansiedades, né? Trazer, ó, não gostei do que tu fez, não achei legal, não é assim a forma correta, né? Vamos tentar fazer diferente. Então, assim, eu acho que são múltiplos desafios. Só fazendo um retorno, assim, na fala da Xênia e da pergunta do Vitor, né, em relação à intubação. Intubação é um ato médico, né, gente? Então, como é um ato médico, só quem pode fazer, então, são os médicos. Só que as outras profissões estão bem envolvidas, né, na intubação. Tanto para alcance de material, para testagem de equipamentos,
né, para avaliação do paciente. Às vezes quem vai chegar na linha de frente ali para avaliar o paciente vai ser um profissional multi e não médico, que vai ter que chamar o médico, né, principalmente na classificação de risco. Chega o paciente em dispneia, claro, a gente não vai sair entubando, mas a gente vai priorizar o paciente por franca dispneia. Então, essas coisas assim, né, que vão acontecendo assim, e que a gente está bem perto da equipe médica para isso, né? Mas só enfatizando que intubação é um procedimento médico, né? É isso. Perfeito. É que eu já aproveitei a deixa que a Bruna nos deixou e tinha uma pergunta que tinham enviado previamente sobre isso. E aí eu já aproveitei a faca e o queijo que estava na mão e aproveitei a oportunidade. Bruna, você pode falar um pouquinho sobre isso, desse desafio, assim, de saúde mental e tudo mais? Bom, eu, como a Michelle, eu sou uma pessoa extremamente extremamente. Me chamam de formiga atômica por onde eu vou, assim, porque eu tô pra lá e pra cá o tempo todo e fazendo mil coisas, e às vezes as pessoas vêm me perguntar algo, eu não sei, mas eu vou atrás, de algum jeito eu acho alguma forma. Então, quando chegou tudo isso de pandemia, de ter que trabalhar com todo medo, com toda incerteza, com, enfim, tudo que estava acontecendo, eu fiquei muito, muito, muito ansiosa. Eu não conseguia não trazer aquela ansiedade para casa. Foi realmente muito difícil. Eu passei por períodos bem complicados, muita terapia, que eu acho que é algo que foi salvando, assim. E além disso, ao longo do tempo, assim, coisas que eu percebi que não só minhas, assim, de setar, de querer resolver, de querer ajudar todo mundo, mas que é uma coisa, acho que meio essência do profissional da saúde, né? Da gente querer resolver o que tem de errado, a gente querer ajudar a vida da pessoa, ela ficar melhor. Então, isso é em absolutamente tudo na minha vida, assim, a partir do momento que eu entendi também de que eu não consigo dar conta de tudo, de que eu não posso resolver tudo, e que as coisas não precisam ser só comigo, mas que tudo é um trabalho em equipe, de que a gente pode contar com os nossos colegas de trabalho. Então, acho que isso faz toda a diferença, assim, e não só a gente tomar certos cuidados, no caso, o nosso autocuidado, né, da gente poder chegar em casa e a gente não sentir que o nosso dia acabou aí, ou que a gente está tão exausto que a gente não consegue aproveitar, né, mas a gente conseguir deixar, né, de certa forma, separar um pouco, então ter um momento de transição entre tu sair do trabalho e tu chegar em casa, e tu conseguir ainda encontrar coisas que te façam sentir prazer, embora a gente não possa sair, embora a gente não possa ir pro bar, a gente não possa fazer rodinha na redenção de chimarrão, que eram coisas que eram muito enraizadas na gente, né? Mas então eu acabei descobrindo hobbies, assim, que me ajudaram muito a passar por esse momento. Então, comecei a pintar em casa, eu já fazia meditação, eu consegui melhorar, fazer mais, questão de prática de exercícios, né, que influencia muito na nossa saúde mental, é um feedback, né, tanto a nossa saúde mental no nosso corpo, mas o nosso corpo na nossa saúde mental. Então, são coisas bem importantes. E a questão da equipe, eu acho que é bem interessante a gente pensar no papel do gestor nesse momento, né? De que um gerente de unidade, enfim, aqui eu falo sempre de APS, né? Mas um gerente de unidade, por exemplo, numa reunião de equipe, ele não trazer só o pesado, né? Não trazer só a desgraça, a gente conseguir fazer um momento de relaxamento. Então, em alguns momentos dentro das reuniões de equipe, lá nas unidades pelas quais eu passei, a gente, quando viu que a coisa estava ficando muito pesada, que os profissionais estavam muito sobrecarregados, e isso impacta demais no processo de trabalho, que a Michelle falou, daqui a pouco tu tá assim, o que tu quer? Passa, sabe? Tu nem sabe mais o que tu tá fazendo, tu tá no automático, assim, Então, a gente conseguir parar um segundinho ali, 5 minutinhos que seja, faz toda a diferença. E eu já sabia disso porque eu fazia comigo, mas quando eu fiz com os profissionais e eles me falaram depois, meu Deus, eu tô outra pessoa agora, eu tava irritada, eu tava explosivo,
e agora eu já sinto que eu tô mais pé no chão, eu tô entendendo o que está acontecendo, eu consigo, né, discernir melhor as coisas. Isso faz total diferença, assim. Então, acho que a saúde mental tá, assim, bastante deteriorada para todo mundo. Acho que não tem ninguém que tá bem na pandemia, mas a gente precisa encontrar os nossos momentos de prazer e de lazer para conseguir manter, assim, a nossa cabecinha no lugar, né? Ô, Bruna, tu sabe, Guri, agora eu vendo tu falar, vou fazer só uma reflexão aqui. Eu acho que eu não tenho paciência para fazer meditação, porque, gente, mas é uma boa, tu sabe que é uma boa. Eu acho que isso acalma realmente, né, e te foca, assim, para o teu objetivo. Uma outra coisa, assim, que agora, vendo tu falar, né, só para finalizar essa fala, como é importante no meio de tudo isso a gente se conhecer, né? E é extremamente difícil, né? Tu fazer essa parada assim. Eu acho que um outro ponto muito importante que eu acho que eu vou começar a adotar daqui para frente é começar a dizer não, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente não assumir muitas coisas. Isso é extremamente para a pessoa que é comprometida, tu fica em sofrimento, gente. Final de semestre, trabalho, e tu aceitou mais uma coisa, e tu aceitou mais uma coisa, e tu tem que entregar. Quem é comprometido sofre. Tem gente que pega muitas coisas e que não faz nada, mas quem é comprometido, que tem que dar resposta, sofre com isso. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante que a pandemia não está nos permitindo se encher de coisas, porque a gente tem outras coisas mais fundamentais para pensar, né? Isso é um exercício para mim, assim, eu pego tudo e aí eu me estresso porque eu tenho que entregar, né? Porque preciso de prazo, mas eu acho que é o momento de dizer não até para vocês, alunos, assim, sabe? Começar a se policiar, senão a gente está com muitas coisas, cheia de coisas, e isso aí estressa realmente, né? Ô, Michele, mas a meditação a gente aprende. Eu não conseguia focar também, e agora a gente se encontra, assim. E também a meditação, as pessoas acham que é pra gente, não é pra pensar em nada, mas não, é um momentinho ali com a gente vai pensar, a gente não consegue não pensar em nada. Antes de passar a palavra para a Xênia, para ela contar como está sendo para ela, assim, só um recadinho, pessoal. Os meus colegas vão mandar o forms de saída, perdão, e aí vocês respondam, por favor. E, Michele e Bruna, eu acho que é pré-requisito ser um pouco tag para fazer a área da saúde, assim. Eu acho que todo mundo é meio agitado, assim, pelo menos. Claro, tem uns que são mais e outros têm um pouco menos. Mas eu acho que é pré-requisito, assim. Xênia, pode contar, assim, como que está sendo esse cuidado com a saúde mental e tudo mais. Eu concordo plenamente com o que tu falou. Acho que tem que ser TAC mesmo, para a gente trabalhar com isso. Ainda mais quem trabalha com processos muito dinâmicos, né? Que envolve equipes e tal. Sem dúvida, a saúde mental ficou muito afetada. A gente tem sempre que encontrar alguma coisa. Assim, ouvindo a fala da Bruna, eu fico pensando muito que é a válvula de escape, né? A gente tem que ter uma válvula de escape, seja qual for. Então, para mim, uma válvula de escape que foi bacana na pandemia foi passear com o cachorro, né? Então, eu tenho um Golden que tem que fazer exercício físico para não ficar gordo. Então, ele puxa a gente a fazer caminhada, fazer corrida. Então, a gente tem que ter uma válvula de escape, assim, um momento que a gente consegue desligar. Porque o trabalho vem para casa, né? Então, agora eu tô aqui com vocês, o meu celular tá bombando já de um monte de mensagem, né? E é sempre assim, é o dia inteiro. Agora a gente vive isso, né? O tempo inteiro. Então, é bem difícil a gente conseguir desligar. Então, é importante a gente ter essa válvula de escape. A Michele falou outra coisa também que serviu muito para mim, que é dizer não, aprender a dizer não, né? Porque a gente não consegue abraçar o mundo. E eu vou contar para vocês, é uma experiência bem pessoal. Eu passei alguns poucos meses atrás por uma situação bem complicada aqui na minha casa. Então, meu marido pegou e ficou internado em estado grave. Nós dois pegamos, na verdade, e ele ficou em estado grave, mesmo ele sendo jovem, sem comorbidades.
e eu me vi muito desamparada, porque embora eu tenha uma família grande, eu tenha muitos amigos, quando tu tem um familiar com a doença e tu também tá positivo, tu te vê isolado, né? Tu te vê muito isolado. Teu familiar tá isolado lá, sem contato com ninguém, e tu isolado em casa também. E tu te vê sem rede de apoio, porque quem é que tu vai expor para pedir para ir no hospital ter notícias e acabar se contaminando, quem sabe, né? Então eu me vi muito isolada. E dentro do hospital, a gente tem um grupo de apoio, um serviço da psiquiatria que presta apoio para profissionais que estão numa situação assim de vulnerabilidade. E foi muito importante para mim ter esse acompanhamento, porque ali, além disso tudo que a gente conversou aqui, da válvula de escape, de fazer uma atividade, um exercício, de aprender a dizer não, ali eu aprendi, acho que a Michelle comentou um pouco disso também, conversando, assim, eu aprendi que é muito importante a gente se respeitar e entender o nosso limite, que a gente vai chegar num limite e a gente não vai dar conta. E a gente tem que se perdoar também, assim, né? Porque eu queria fazer tudo e eu não conseguia fazer tudo porque eu era sozinha. E a segunda coisa que eu também percebi a partir de ter um familiar doente é que a gente precisa ter rede de apoio, né? E essa rede de apoio não é a família, não são os amigos. Muitas vezes pode ser, mas quando eu me vi, eu tenho uma família bem presente, mas os meus pais são do grupo de risco. Então, quando eu me vi nessa situação, eu percebi que as pessoas que me fizeram rede de apoio não eram aquelas que eu imaginava e que fizeram toda a diferença para mim. Então, é bem importante a gente ter esse parceiro no trabalho, esse parceiro na faculdade, alguém que vai segurar as pontas com a gente, que vai nos escutar, que vai nos dar aquele auxílio que é aquilo que a gente está precisando, sabe? Que nos conhece, que nos respeita. Então, essa rede de apoio ela é bem importante. Acho que é isso. Sim, é algo bem importante assim que você pontuou. Eu espero que seu marido tenha ficado tudo certo no final das contas. Otávio, eu não esqueci de você. Agora você pode fazer sua pergunta, cara. Isso que a Xênia falou, das muitas mensagens entrando, isso é bem real. Eu já perdi o controle da minha vida, eu já não consigo mais responder como eu respondia antes, assim. Até desculpa se tiver alguém aí que eu não respondi no meio da plateia. Mas o que eu queria trazer, assim, em relação à visita domiciliar, que é uma coisa que antes era bem frequente na APS e que a gente agora não pode fazer por conta, né, do momento que a gente está. Ali na primeira onda, finalzinho ali, a gente até estava começando a retomar esse processo dentro da atenção básica, mas infelizmente aí baixou a bandeira preta e a gente não pôde mais fazer, né? E pelos dados que a gente tem, casos assim de violência doméstica aumentou muito, né? Mas em contrapartida, casos de violência sexual infantil, por exemplo, reduziu, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco assim em relação ao impacto que teve a falta de visitas domiciliares, assim, para acompanhar assim o segmento dessas questões, assim. Então, essa questão da visita domiciliar eu acho bem delicada, assim, e é muito triste, porque a gente já tinha feito uma rede de cuidado muito bem estabelecida, né, dentro da APS. Então, várias pessoas contavam com essa visita quase que mensalmente, né? E, de repente, elas se viam sem isso. E é muito uma questão também de, quem a Xênia falou, a rede de apoio. Muitas vezes, quem é rede de apoio de uma pessoa idosa que está em casa, acamada, enfim, é o profissional da saúde que vai lá visitar. E isso é muito triste. Tem gente que vai no serviço de saúde não necessariamente por uma questão de saúde, mas porque é o local onde conversa com alguém, onde tem alguém que dá um carinho, uma atenção. Então, isso é bem complicado. Então, principalmente quando tá a bandeira preta, as visitas elas ficam bem restritas, mas dependendo do local, eu já passei por vários, né, várias unidades, dependendo do local, alguns ainda estavam fazendo algumas bem pontuais, muito
pensando na gravidade da situação e conhecendo o histórico das pessoas, enfim. Claro que a gente também não tem perna para tudo, ainda mais quando bateu a segunda onda, que foi após o carnaval. Muitas pessoas ligavam em casa dizendo que tinha pessoas passando muito mal e que tentavam ligar para o SAMU, o SAMU não atendia ou demorava horrores, e aí queriam que a gente fizesse uma visita domiciliar e a gente não tinha perna para fazer visita domiciliar, ainda mais nesse momento, porque a unidade estava ali bombando. Então, é bem triste, assim, eu fico pensando muito nessas pessoas com hipertensão, diabetes, que tinham um acompanhamento também, não necessariamente que eram pessoas que precisavam de visita domiciliar, mas que vinham na unidade com uma regularidade para fazer esse acompanhamento da doença crônica e que, de repente, a gente tem que dizer para elas, exame de rotina não está fazendo, ou coisas do tipo, sabe? Então, é bem complicado, eu acho que não só os efeitos da Covid em si, mas os efeitos da gente não conseguir lidar com essas outras coisas ao mesmo tempo, assim. Então, acho que tem muito prejuízo nesse sentido. Certo, obrigado, Bruna. Eu não sei se a Michelle ou a Xênia gostaria de acrescentar alguma coisa com relação a essa pergunta. A minha vivência não é de atenção primária, né? Mas isso eu pude ver, repercutiu, né? Isso diretamente na emergência, com certeza, né? Das pessoas que demoraram, que a gente falou anteriormente, demoraram para procurar o atendimento e chegaram um crônico agudizado, vamos dizer assim, ou um crônico em pior estado clínico, né? Ou um crônico, vamos dizer assim, com sequelas que não necessitaria ficar em tempos normais, né? Isso repercutiu com certeza, né, nos serviços de emergência, em superlotação dos serviços também. Agora a gente está com o bloco A, que é só de pacientes não Covid, a gente está com a emergência lotada, gente. A emergência Covid arrefeceu, né? A curva arrefeceu, um pouquinho que seja, e a emergência do bloco A, que é paciente clínico, de uma forma geral, sem ser Covid, está explodindo. Então, a gente viu, tá aí a repercussão, né, da falta de atendimento na atenção primária por esse tempo aí da pandemia, que não conseguiram fazer VDs, que não conseguiram orientar, pacientes que não conseguiram ser vistos, né, nesse meio tempo aí, e para muitos isso é fundamental, bem como a Bruna falou. E eu queria fazer um link até com o que a Xênia tinha falado, né, em relação às visitas domiciliares, né, e a Bruna também reforçou isso, que tem que ter, que às vezes a rede de apoio é a UBS que vai lá visitar o paciente, né? Ou até a UBS que vai ver, então, as questões sociais que o paciente, as dificuldades sociais e econômicas que o paciente tá passando naquele momento e que agora ficou sem ter essa pessoa para enxergar isso. Então, olha, gente, eu mentalizo isso agora e vejo que a gente não viu nada ainda, viu? Eu acho que as repercussões ainda estão por vir, infelizmente, voltando a falar, né, recém nós estamos diminuindo curva, recém nós estamos de forma bem branda, né, então, assim, muita coisa não chegou ainda na emergência por medo, né, muita coisa vai chegar em critério de gravidade muito maior do que o anterior, né, então, essa rede de apoio que todo mundo, que a maioria de nós temos, graças a Deus, né, mas não são todos os pacientes, né. Outro ponto importante de fazer também, né, para os profissionais que estão lá trabalhando na linha de frente, imagina tu ter que adequar a tua escala, né, profissional, e tu não ter onde deixar teus filhos, porque as creches estavam fechadas, né, eu tenho uma rede de apoio, ficavam com os meus pais, mas imagina, né, pensa só, a gente tá com uma funcionária lá na emergência com um problema grave, a creche recém abriu, mas ela tinha que trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo as creches não abrem. E aí ela é técnica de enfermagem, né? Trabalhava de segunda a segunda, vamos dizer assim, tem plantões finais de semana. E nós, como gestores de equipe, a gente tem que enxergar isso também, né? Então, a gente tem que ver o profissional como pessoa, não como equipe sempre, né? É a pessoa que está sofrendo isso, é a pessoa que está passando por isso. E com os pacientes não é diferente, né, em relação às visitas domiciliares.
acredito que a repercussão ainda vai aparecer nos serviços de saúde, infelizmente, né, dessa época que ficaram sem atendimento adequado. Obrigado, Michele. Complementando a sua fala, desculpa, Vitor. Complementando essa fala da Michelle, assim, sobre esse link de atenção primária, internação, né? A gente tem uma coisa chamada de internações por condições sensíveis à atenção primária, né? Existem estudos que mostram que na atenção primária a gente consegue diminuir essas internações em até 60%. Então, a gente fazendo um controle de doenças como a hipertensão e a diabetes, dentro da atenção primária, a gente evita um monte de internações que seriam desnecessárias, digamos assim, né? Mas se a atenção primária, linha de frente, porta de entrada, principalmente porta de entrada, para a COVID, e a gente está com toda o nosso RH, digamos, voltado para isso, em fazer notificação e contato domiciliar e fazer monitoramento das pessoas, como é que a gente vai ter perna para cuidar de todas as pessoas para que não virem essas internações, né? Então, é bem complicado mesmo. Acho que você ia complementar. Isso, Xênia, exatamente. Eu tive uma vivência parecida com a da Michelle, mas eu também, dentro da URGS, eu tenho os estágios da Fono, né, também. E nos estágios, a gente viu, não só nos estágios, mas no acompanhamento dos pacientes que a gente atendia em estágio, a gente viu que, vou mostrar um outro lado, assim, né, que a gente não se dá conta às vezes. A gente tem alguns estágios na Fono que são generalistas, então trabalham com várias áreas da Fono. E a gente viu que alguns pacientes, durante a pandemia, crianças que ficaram mais tempo em casa com os pais, com os avós, como a Michelle falou, algumas crianças melhoraram por conta, né? Então, melhoraram questões de linguagem, de sociabilidade, por estarem em casa, num ambiente, digamos assim, enriquecido agora, em função do isolamento. Em contrapartida, vimos crianças que tiveram mais dificuldades, né? Em função de não ter o estímulo da escola, dos atendimentos. Mas tiveram aquelas que melhoraram, algo que a gente não esperava num primeiro olhar, né? E, em contrapartida, também, como a Michelle falou, que a gente ainda vai colher muitos frutos, assim, desse tempo todo de pandemia, de segurar mesmo os pacientes. Eu tive algumas vivências de pacientes que tiveram um diagnóstico de doenças neurodegenerativas durante a pandemia e que não tiveram a assistência que precisavam e que talvez a gente nem vai chegar a ver, porque esses pacientes estão já muito graves, porque acabaram recebendo o diagnóstico há 1 ano e pouco atrás, numa situação de vulnerabilidade social muito grande. A gente viu muitos casos que os pacientes não conseguiram ter acesso, por exemplo, na cabeça e pescoço, pacientes com câncer de laringe, que no começo era um câncer bem pequenininho e que quando conseguem o encaminhamento já precisa retirar a laringe inteira e fazer uma laringectomia total, às vezes já com metástase, porque tudo foi parado, por alguns momentos tudo foi segurado, e aí a gente tem que lidar, nós, saúde, né, seja atenção primária, ou lá no hospital mesmo, ambulatórios, a gente tem que lidar com uma demanda reprimida, né, nós temos muitas consultas atrasadas. Então, são muitas coisas, são muitas questões que se relacionam, assim, né? Eu acho que não é só a questão da visita domiciliar. Sem dúvida, a visita domiciliar vai impactar, mas acho que toda a represália que a gente está tendo aí, né? Nesses atendimentos. Agora, infelizmente, eu vou ser o portador de notícias ruins. Tá dando o nosso horário. Primeiramente, agradecer, assim, as meninas imensamente. Foi, tipo, uma senhora de uma estreia. Vocês são incríveis, assim. Para não deixar, assim, esse clima muito triste, porque doenças degenerativas geralmente são um pouco tristes. Eu queria que vocês passassem um recadinho, assim, tipo, o que vamos tirar de bom da pandemia, porque como a gente conversou ao longo de toda a conversa, claro, tem muitas coisas bem negativas, mas várias coisas a gente pôde aprender durante o processo e coisas que vamos levar, assim. E outra coisa é que no finalzinho, a Débora tem um recadinho importante para vocês. Então é isso, vamos de novo por ordem alfabética.
para deixar o meu toque feliz. Então, a Bruna, primeiro, por favor. Então, sabe aquela coisa de que quando a gente está no avião e está acontecendo alguma coisa, a gente precisa colocar a nossa máscara primeiro para depois colocar dos outros, né? Eu acho que a gente sempre falou nisso, mas nunca tanto quanto agora, né? Então, o nosso autocuidado, ele tem que aparecer em todos os momentos, a gente sendo profissional da saúde ou não, a gente estando trabalhando ou não, a gente tem que se cuidar no trabalho também, a gente tem que saber fazer intervalos, saber dizer não, saber descansar, a gente eu fico imaginando a Michelle agora que falou que é todo ataque, fico pensando assim, meu Deus, será que ela come? Será que ela toma água? Será que ela vai no banheiro? Porque às vezes a gente não faz essas coisas, é real. A gente tá tão na loucura de querer atender e de querer ajudar que a gente se esquece, quando a gente vê, a gente tá mal. E aí a gente fica mal fisicamente, a gente, nossa, mas o que que tá acontecendo, né? Por que que eu tô doente? Claro, a gente não tá se cuidando, e não só do nosso físico, mas do nosso mental. Então, acho que, para mim, assim, isso é o que mais a gente tira de bom, assim. Então, se cuidem, por favor, não só usar máscara e higienizar as mãos, mas cuidem de si mesmos, da mente, façam exercício, bebam água, hidratados. Acho que isso é o que fica. Obrigada, gente, pelo convite, adorei. Vou deixar duas impressões. Acho que a primeira impressão é que a pandemia aproximou a pandemia fez a gente se aproximar de pessoas que historicamente a gente estaria distantes. Então, eu percebo que nos dois locais onde eu trabalho, a gente sempre tem a participação nas reuniões, nos seminários, de pessoas que a gente nunca teria aqui. A gente teve pessoas de Brasília, São Paulo, Canadá participando de reuniões com a gente, que a gente não teria essa possibilidade. Então, acho que a pandemia aproximou isso. Durante a pandemia, eu me aproximei mais de pessoas que moram longe de mim do que as que moram perto. Acho que vocês também devem ter tido essa sensação, né? E dessa mesma forma, o encontro de hoje, ele não teria tanta gente, talvez, se fosse presencial nesse horário, né? Então, também tem isso, né? A pandemia nos trouxe isso, o trabalho remoto nos trouxe isso. E o segundo item, que é o trabalho integrado, que é essa iniciativa que vocês estão fazendo aqui, que eu achei muito bacana, que foi falado o tempo inteiro, né? Em todo momento, que é a gente não conseguir dar conta, né? A gente se deu conta com a pandemia que a gente não dá conta, que a gente precisa do outro, né? Então, acho que o trabalho integrado veio muito claro, assim, a importância dele durante a pandemia. Acho que esses são os dois principais pontos que eu consegui pensar agora rapidinho para dar essa resposta para vocês. Acho que tiveram muitas coisas boas, sim, né? A gente tem que ter sempre fazer esse exercício de ter o pensamento positivo, de tentar olhar para o copo, né, meio cheio ou meio vazio. Então, vamos olhar para o copo meio cheio enquanto a gente pode fazer isso, né? Enquanto a gente está vivo aqui com saúde para fazer isso. Quero também aproveitar e agradecer, dizer que foi um prazer dividir a noite aí com vocês. Foi muito agradável, não vi o tempo passar, não vi que já estamos a 1h40 aqui juntos. Foi um prazer, contem comigo sempre. Bom, pessoal, na verdade, assim, eu acho que o que eu mais aprendi, né, durante a pandemia, assim, eu acho que se vocês olharem para dentro de si, nós somos super seres humanos, né, se tu parar para pensar, perante a tudo, assim. Eu, como mãe de 2 crianças, professora da escola, professora assistente lá, eu acho que esse exercício a gente tem que fazer, gente, se valorizar. Nós, primeiro, como profissionais, como membro ativo da sociedade, vamos dizer assim, o que a gente faz pelo outro, né? É isso que eu trago sempre para os alunos da enfermagem, o que a gente faz pelo outro? A gente não está à toa no mundo, né? E isso as pessoas não entendem. Talvez eu acho que isso tenha caído a ficha de muita gente durante a pandemia. A arrogância, né? A questão da soberba, né? Do que é útil para a gente viver. Eu acho que trouxe muito isso. E eu vou trazer uma frase assim, ó, que eu levo assim, e eu acho que
estudar não é só acabar a faculdade. Eu já sou 20 anos quase enfermeira e eu estou sempre estudando, sempre tentando puxar os enfermeiros novos para tentar publicar, vamos fazer ciência, vamos não, né? E como é difícil fazer ciência nesse meio todo acontecendo, isso tudo acontecendo, né? E aí eu vou trazer uma frase só para encerrar e para vocês lembrarem, assim, sempre que vocês estiverem cansados, tá? É bom mesmo é deitar a cabeça no travesseiro e saber que você estuda e procura fazer o melhor pelo paciente. Triste é saber que essa dádiva não é inerente a todo profissional. Então, assim, ó, a gente tem profissionais de tudo que é tipo, mas qual é o profissional que a gente quer ser, né? Pro paciente. A gente não é profissional para os nossos familiares, a gente é profissional para o outro, para o paciente. Né? Então, a gente tem que estudar para o paciente, não é para a gente, né? É para o atendimento dele. Então, assim, não percam a vontade de estudar, busquem o conhecimento científico, tratem os pacientes bem, né? Por mais estressados que vocês estejam, eles não têm culpa de estarem passando aquilo ali naquele momento. Isso, mudei muito isso, sabe? A gente, na emergência, a gente faz a coisa muito mecanizada, e agora, como professora, eu consigo enxergar isso. Pô, o paciente está precisando, às vezes, só um pouquinho, senhor, vai dar tudo certo. O senhor fique tranquilo que tudo vai ficar bem. E o aluno tem essa especificidade, acho que vocês têm que aproveitar isso, sabe? E levar para a vida. E falando assim, muito obrigada pelo convite, quero dizer que eu estou à disposição na Escola de Enfermagem, podem achar meu e-mail, né, ali na página. Eu sou doutora em epidemio, então, assim, ó, se vocês pensarem em pesquisa, podem me procurar, porque eu gosto realmente de pesquisar, né, eu gosto de agregar os alunos, porque eu acho que a ciência é tudo, né, gente, é tudo que a gente está vendo agora na política atual do nosso país, que não está sendo valorizada. Eu acho que agora é o momento de nós, né, do ensino e pesquisa e extensão, falando em URGS, né, e falando em universidades privadas também, né, da gente trazer isso para o nosso paciente, né, que é o que realmente é o benefício que a gente quer levar. Obrigada mesmo, podem contar comigo. Vitor, parabéns pela condução do evento, acho que tu arrasou, ó, uhul para ti. E também a todos os acadêmicos que estão aqui, acho que vivência é isso, a gente aprende muito mais com vivência do que com aula teórica, vou dizer para vocês, podem acreditar, tá? Um beijo grande aí. Muito obrigado pelo elogio, fico muito feliz. Eu vou passar agora para a Débora, ela vai passar o nosso recadinho. E muito obrigado, vocês finalizaram assim de maneira... Eu sei que é uma pergunta difícil, de surpresa, mas vocês mandaram muito bem. Pode ir, Débora. Queria agradecer, assim, profundamente, estou muito tocada com tudo que foi dito aqui, não desprendi a atenção um instante, assim, é coisa muito interessante, bem o que a Xênia falou, nem vi o tempo passar, assim. E eu queria agradecer muito que vocês aceitaram estar aqui, assim, foi uma grande quebra de paradigmas na minha cabeça, assim, aprendi muito. Eu tô aqui para pegar o gancho da Michelle e falar dessa questão da gente trazer o conhecimento para os nossos pacientes, e aí eu vim divulgar um evento que também é atrelado a nós, né, a gente está organizando também, que é a gente é da IFMSA, né, IFMSA Brasil URGS, e a gente está organizando esse evento sobre o Covid, sobre atualizações. Então eu só vou botar aqui rapidinho Ai, meu Deus. Eu sempre tenho esse momento de que eu não consigo fazer direito a janela, mas eu vou conseguir. É o momento cri, né? Que a gente vai ter amanhã esse evento, vai ser sobre atualizações sobre o Covid e como simplificar a ciência, né? Que é isso que a Michelle estava trazendo, que é para a gente realmente conseguir transmitir tudo que a gente aprende e traduzir isso para o público de uma forma positiva, uma forma aberta, para que eles entendam. Porque a gente tem anos aprendendo isso em formação acadêmica e quando vê não consegue explicar o que é a eficácia de uma vacina, o que é uma variante, a gente não consegue traduzir, porque acaba que é uma língua muito diferente, né? Então a gente criou esse evento, vai ser amanhã, vão ser pessoas também, vai ter o Matheus, o biomédico, o Eduardo Springs, que é médico infecto, e a Fernanda Weber, que além de infecto, ela também é emergencista,
vai ser conduzido pelo Jasser, e a gente está em parceria com a Odisseia do Conhecimento, que é uma instituição de Flores da Cunha, então a gente está tentando pegar o máximo do Rio Grande do Sul possível, exatamente para trazer isso de uma forma simples para as pessoas. Então eu resolvi assim, usar esse momento que a gente está falando de saúde e de, né, realmente falar sobre isso com os pacientes, fazer as coisas, nos fazer entendidos, só para divulgar e pedir para que vocês também, se acharem que faz sentido para vocês, divulgar isso para as outras pessoas, assim. Então, eu vou deixar aqui o link para se inscrever, se vocês quiserem até mudar em grupo de WhatsApp e tudo, fiquem à vontade, se não se sentirem confortáveis também não tem problema. E a gente vai estar divulgando no nosso Instagram. Então, vou deixar aqui. É amanhã mesmo, às 19 horas, vai ser mais ou menos no tom como foi hoje, uma roda de conversa, porque ninguém mais aguenta ver slide. Então, e hoje a gente pode ver como foi positivo o dia de hoje, né? E como foi maravilhoso, a gente aprendeu tanto. Então, tomara que seja tão bom quanto, assim. Deixa aí o convite. Tá bem? E só reforçar a gente para responder o Forms. E a gente mandou um formulário de feedback, é totalmente opcional, mas a gente gostaria de saber o que o pessoal achou, se foi legal, o que a gente pode melhorar. Então, tá ali no chat também. E, mais uma vez, agradecer profundamente todas vocês e ao Victor. E vocês arrasaram muito, assim. Foi muito, muito bom, sério, não tenho palavras para agradecer. Até não consigo encontrar adjetivos. Muito obrigada.